está escrito assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Queridos, esse ano está sendo um ano assim maravilhoso, um ano assim muito especial para nós, um ano muito especial para nós. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Nesse próximo ano nós vamos entrar num novo nível de glória do Senhor. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Eu creio que nós estamos entrando nesse tempo, neste mover de milagres, de filhos que não vão ser detidos nem mesmo pela morte. Existe um muito preparado para mim, existe um grande preparado para mim. Esta é a visão que nós temos que ter, esse entendimento que nós precisamos ter. Então o Senhor, ele traz essa expectativa, né? Porque esse é o propósito de Deus, de colocar em nós, de nos fazer entender que nós estamos sendo preparados para o muito. E essa visão, essa fé, não nos deixa acomodarmos no pouco. Nós estamos aqui, Senhor, para este tempo, e não queremos, Senhor, que passe de nós este momento, que não seja, Senhor, em uma outra geração, mas seja nessa, seja, Senhor, em nós, nesse tempo, nessa geração. Assim é um novo tempo, é um novo momento. Senhor, de fato nós sonhamos com isso, de fato nós esperamos por esse momento, sabíamos, Paizinho querido, que viveríamos esse momento, Pai. Este é o tempo, este é o momento, Senhor. Nós declaramos isso, Pai, no nome poderoso de Jesus. Batman e Robin, brincadeirinha, querido. Meu Deus, que vídeo, hein? Maditon. Jesus, não tem nem o que dizer. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, o ano da frutificação 2019 foi... Sabe quando nós sonhamos com algo, nós desejamos algo, não sabemos quando alcançaremos, e para bem da verdade não sabemos nem o que alcançaremos, mas Deus coloca dentro do nosso coração a expectativa. A palavra de Deus, ela declara que Deus nos dá tanto o querer quanto o realizar. Ele colocou, queridos, no nosso coração no começo do ano passado, na realidade, no final do ano passado, dezembro, né, Ele nos deu a direção de nós trabalharmos em cima desse ano, o ano da frutificação. Foi um ano especial, queridos, foi um ano assim muito da parte de Deus, um ano em que Deus foi muito generoso conosco. É uma alegria podermos viver o tempo que nós estamos vivendo, né, de vermos
a igreja crescendo, a igreja conquistando, a igreja se estabelecendo. Eu estava conversando, né, tive um tempo agora, uns dias atrás, aí tive um tempo com o pastor Marcelo, passamos ali uma tarde juntos ali, e fizemos ali uma retrospectiva, né? Nós começamos o ano de 2019 com 11 grupos familiares. Estamos terminando o ano de 2019 com 20 grupos familiares, queridos. Com 20 grupos familiares. O nosso crescimento, ele é considerado pelo número de pessoas que estão inseridas em grupos familiares. Esse ano Deus foi extremamente generoso conosco, nos abençoou de uma forma maravilhosa. E o que mais nos alegra é saber que tudo que Deus fez, Ele fez através da sua vida. Você é o culpado disso, você é o responsável desse crescimento. Pessoas que chegaram no nosso meio, que começaram a caminhar conosco, né, não muito tempo, e entenderam esse chamado de Deus, entenderam essa palavra, o ano da frutificação. Buscando de Deus agora também no mês de dezembro, estava orando, buscando de Deus, e Senhor, nós, todo mês de dezembro, né, não que isso seja uma regra, né, uma obrigatoriedade, mas nós temos que aprender a ouvir Deus, a perceber o mover de Deus. E Deus foi nos direcionando, e chegamos ao entendimento, né, como diz os apóstolos ali no livro de Atos, pareceu-nos bem, e ao Espírito Santo também. Então nós conversávamos, eu e o pastor Marcelo, né, e falamos um pouquinho, Marcelão, nós tivemos um ano muito, muito forte, muito importante, muito poderoso, o ano da frutificação. Não que isso seja uma regra, mas Deus nos fez compreender que depois da frutificação vem o ano da colheita. Queridos, para a glória de Deus, esse ano vai ser um ano poderoso de colheita no nosso meio. Vai ser um ano poderoso de colheita no nosso meio. Eu desde já, né, eu quero tomar emprestado aqui o ministério profético do Marcelão, desde já declaro sobre a sua vida. Queridos, não importa se você vai colher muito ou pouco, você vai colher esse ano em nome de Jesus. Está uma palavra declarada sobre a sua vida. Né? Nós usamos como versículo aqui para fundamentarmos, né, o ano da colheita, nós usamos como versículo o texto de Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Eu quero fazer uma leitura, né? Eu e o Marcelão hoje nós vamos dividir aqui o ambiente, então o Marcelão vai me interromper de vez em quando, depois eu vou interromper ele também, né? E nós vamos fazer aqui uma dupla, né? Tem pressa de ir embora, né? Isso. Quando o Marcelão está sozinho, normalmente a coisa demora um pouquinho. Imaginem dois, como que vai ser. Não, eu vou segurar ele hoje, vai dar certo aí. Até eu combinei com o Tuiu para travar um pouquinho o microfone dele, para ele não falar tanto, né? É isso aí, Tuiu, segura aí, vai segurando aí. Não, brincadeirinha, isso é... Eu seguro ele também, pode deixar. Isso, então tá bom. Mas você não tem pressa, né? Nós vamos fazer a leitura aqui, queridos, né? Já está até o logo novo ali, né? O ano da colheita. Ficou bonitinho, ficou bacana ali o logo, né? Amém? Ficou legal o ano da colheita. Depois nós vamos fazer mais camisetas aí, vai ser distribuída a camiseta aí para a glória de Deus. Vai ser bênção. Vamos ler Gênesis capítulo 26. Eu falo um pouquinho, o pastor Marcelo fala um pouquinho também. Eu preparei aqui uma meditação aqui em cima desse tema,
Nós vamos fazer a leitura do capítulo 26, né? Se você quiser acompanhar ou no seu aplicativo, na sua Bíblia, ou aqui na projeção, eu vou ler aqui alguns versículos e nós vamos extrair daqui alguns pensamentos preciosíssimos para nós fundamentarmos, né, esse tempo maravilhoso que nós estamos vivendo. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 26, capítulo 1. Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, mora nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Agora, o versículo 12, que é o versículo principal do nosso tema do ano, versículo 12 em diante, a palavra de Deus assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso, entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, pois já és muito poderoso, mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e aí se estabeleceu. Amém. Glória a Deus. Eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite, queridos, né, sobre o título Colheita Sobrenatural. Colheita Sobrenatural. Esse é o pensamento que está no nosso coração. Esse é o sentimento que está no nosso coração. Nós tivemos um ano de 2019 extraordinário, porque nós ouvimos a direção que Deus nos concedeu e queremos seguir caminhando sempre debaixo da clara direção do Senhor. Não queremos fugir desse propósito, queremos permanecer dentro desse propósito. O ano de 2020 será um ano onde toda a frutificação promovida pelo Senhor em nosso meio será recolhida em celeiros, né? E nós, eu e você, seremos aqueles que vamos trabalhar, cooperar para que essa colheita aconteça, né? A palavra de Deus em Provérbios capítulo 3, versículo 10, ela diz assim: então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Então se encherão os teus celeiros abundantemente. Queridos, essa colheita, ela vai gerar, né, em nossas vidas, no nosso coração, né, algo extraordinário, algo extremamente maravilhoso, né? Os que estiveram conosco, né, mais próximos aí conosco esse ano, mais envolvidos aí, mais de pertinho, trabalhando, né, passando por aquilo que tanto a Pati falou na saudação, como o Eldinho falou aqui no momento de dízimos e ofertas, né? Talvez a gente, muito provavelmente, nós passamos por lutas, algumas adversidades, mas todas elas, queridos, todas elas cooperaram para aquilo que nós somos hoje, né? O Senhor tem nos abençoado de uma forma maravilhosa.
A palavra hebraica para colheita é a palavra akap, que quer dizer ajuntar, reunir, receber, recolher. Então nós temos da parte de Deus essa palavra que está sendo declarada sobre a nossa vida esse ano. Eu quero usar aqui também, da mesma forma, 3 tópicos, 3 pensamentos. E nesses 3 pensamentos, queridos, eu quero compartilhar com você, eu quero provocar aí o seu coração a compreender a importância daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas e através das nossas vidas. O primeiro pensamento eu quero colocar partindo do versículo 2 do texto de Gênesis 26, o versículo 2 diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Não desças ao Egito, Deus falando a Isaac, habita na terra que eu te disser. Primeiro pensamento, a colheita sobrenatural, ela acontece, queridos, quando nós ouvimos o Senhor. Quando nós ouvimos o Senhor, nós precisamos aprender a ouvir ao Senhor. E como nós somos uma igreja, que nos movemos muito fortemente, queridos, dentro do ambiente profético, eu quero que você declare para alguém aí perto de você, eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado, perto de você, e você vai dizer assim para ela: ouça o Senhor, e a sua colheita, será sobrenatural. Isso. Nós olhamos, o texto fala, queridos, que esse tempo estava acontecendo, estava tendo uma fome sobre a terra. Toda a região ali de Gerar, toda aquela região dos filisteus, onde Isaac morava, onde ele habitava, toda aquela região estava passando por uma fome muito grande. O texto diz que nos dias de Abraão, o pai de Isaac, havia tido uma fome igual àquela. Os versículos anteriores, quando conta a história de Abraão, fala sobre isso. Isaac, então, pela fome que eles estavam passando, a escassez que havia na terra, ele pensa o seguinte: todo mundo está descendo para o Egito, no Egito tem comida, então vamos descer para o Egito também. Isaac propôs isso no seu coração, descer para o Egito. E Deus o segura, Deus aparece a Isaac e diz a ele: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Habita na terra que eu te disser. Queridos, nós muitas vezes, eu e você, nós nos movemos pelas circunstâncias à nossa volta. Nós temos uma dificuldade de compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Nós confundimos um pouquinho a vontade de Deus com a nossa necessidade. Se nós não tivermos esse entendimento, nós usamos a nossa necessidade como referência para fazermos as nossas escolhas e para tomarmos as nossas decisões. E esse comportamento, ele traz para as nossas vidas, queridos, alguns prejuízos. Esses prejuízos enfraquecem a nossa fé, porque nós não conseguimos compreender com clareza a direção que Deus está nos dando. É importante nós entendermos isso, queridos, que as nossas decisões, as nossas escolhas, elas precisam serem feitas sempre segundo a direção que Deus nos dá. Sempre. Invariavelmente, nós precisamos nos mover pela direção que Deus nos dá. O fato é que muitas vezes, quando nós pesamos os motivos que nos levam a tomar decisões, nós colocamos na balança com maior peso as nossas necessidades, aquilo que nós estamos almejando pessoalmente, e praticamente descartamos aquilo que Deus está nos direcionando, aquilo que Deus está nos indicando. Para a glória de Deus, nós sabíamos que
deveríamos agir dessa forma, mas por um tempo, queridos, nós não observávamos isso com tanta fidelidade. A partir do momento que nós começamos a compreender que não somente individualmente, mas principalmente coletivamente, nós precisávamos caminhar debaixo de uma direção de Deus, o Senhor nos direcionou para as conquistas que temos obtido no nosso meio nesse tempo, né? Então aqui, como o exemplo de Isaac, ele estava tomando uma decisão baseada numa necessidade. Queridos, a nossa colheita sobrenatural, ela acontece prioritariamente, principalmente quando nós ouvimos a voz de Deus. E é interessante como nós muitas vezes nós fantasiamos esse negócio de ouvir a voz de Deus, né? Nós somos assim um pouquinho, a gente faz com que isso pareça um negócio assim meio cinematográfico, né? Queridos, Deus usa as autoridades que estão sobre a nossa vida para falar conosco. Deus usa o seu líder, né, de grupo familiar para falar com você, para dar direção para você. E nós ficamos esperando que Deus fale, né, uma voz grossa, uma voz, filho meu, né? Eis que eu lhe digo, né? Parece que a voz de Deus é igual a do Cid Moreira, né? Se não for, se a gente não ouvir uma voz parecida com a do Cid Moreira, não é Deus falando, né, Marcelão? Pois é. Então, queridos, essa colheita sobrenatural, ela ocorre quando nós ouvimos a voz do Senhor, né? Quando nós ouvimos a voz de Deus. Isaac estava diante de uma situação de completa impossibilidade, uma impossibilidade natural. Por quê? Porque havia fome na terra. E Deus o aconselhou. Nós passamos necessidades, todos nós passamos. As fomes, elas surgem na nossa vida, fomes em áreas diferentes, áreas distintas da nossa vida. Fome na área financeira, fome na área da saúde, né? Fome na área dos relacionamentos, são fomes que surgem na nossa vida. E as decisões que nós tomamos, muitas vezes nós tomamos por conta das fomes que nós passamos, né? E ficamos, né, ali, erro e acerto, mais erros do que acertos, né? Mas quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, o Senhor nos direciona. O conselho do Senhor nos direciona para aquilo que Ele já tem preparado para os que nele creem, né? Nós cremos no Senhor e Ele prepara um caminho. Queridos, quando Deus está nos pedindo algo, ouça isso com muita atenção. Quando o Senhor nos pede algo, dependendo do que Ele nos pede, né? Quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho, Abraão tinha quantos filhos? 2 filhos, né? Ele diz assim: Abraão, um filho, Isaac, era um filho muito querido, era um filho desejado, era o filho da promessa. O outro filho era um filho gerado fora do casamento, né? Esaú, é isso, né, Marcelão? Esaú. Ismael, perdão, Esaú era do... Isso, Ismael, me perdoe. Ismael. E aí Deus chega para Abraão e ele diz assim: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. Abraão, na hora, ele disse: deixa comigo, Deus, né? Ele já foi na direção de Ismael, ele disse, o teu único filho. Ele disse: Senhor, o Senhor está falando de Isaac? Isso, sacrifica teu único filho. O texto diz que imediatamente ele tomou Isaac e foi em direção ao local onde o sacrifício. Quando Deus nos pede algo, queridos, Ele já tem providenciado para nós a provisão que nós necessitamos como retribuição da nossa obediência. Nós temos dificuldade de ouvir a Deus porque nós não cremos nisso, que Deus é o Deus provedor, que Deus é o Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. Nós temos dificuldade de crer nisso.
Quando nós entendermos a importância dessa provisão de Deus, a providência de Deus sobre a nossa vida, né? O amor de Deus para nos prover, quando nós entendemos isso, nós não temos dificuldade de ouvir a Deus e fazer o que Ele nos pede. Esse ano, nós estamos começando agora, eu tenho no meu coração a impressão que Deus vai nos mover de uma forma maravilhosa, extraordinária. Ele vai nos pedir coisas que nós vamos ficar assim meio que assustados. Senhor, o Senhor está me pedindo isso? Estou te pedindo isso. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, né? Pastor Marcelão, querido, complementa um pouquinho. Eu não ia já intervir agora, mas... Queridos, eu quero que você... Agora a coisa parece que acalmou um pouco. O pessoal estava meio... Eu sei que é o calor, mas eu quero que você entenda algo. Na verdade, o Senhor, já nesses dias, como eu falei semana passada, o Senhor já tem nos pedido coisas que às vezes nós não sabemos, nós não entendemos, mas o importante é estar obedecendo a Ele. Nós temos chegado ao entendimento, queridos, que de algo da palavra de Deus, nós vamos estar conversando durante a ministração, mas eu quero que você entenda nesse momento o seguinte: quando nós falamos de uma colheita sobrenatural, é porque isso já está estabelecido. Amém? Isso está estabelecido mediante o que? Ele está estabelecido em cima do sobrenatural. Ele está estabelecido em cima do espiritual. Ele está estabelecido em cima de uma palavra de profecia. Isaac ele começou a se mover através de uma palavra de profecia. O Senhor apareceu a ele e começou a dar direções para a vida dele, para que nós possamos realmente ser pessoas que venham a ter uma colheita sobrenatural. Nós vamos precisar também atender o Senhor no nível sobrenatural. As coisas precisam ser estabelecidas através do apostólico e profético. Então nós precisamos entrar num novo nível. Nós precisamos entrar no nível de resposta do que o Senhor pede para nós. O Senhor estabeleceu algo para Isaac. Isaac, eu quero que você faça isso. Eu quero que você não vá para tal lado. Eu quero que você caminhe dessa forma. Tá bom, Senhor, eu vou fazer. Eu vou fazer. Às vezes nós não colhemos aquilo que nós necessitamos de colher, porque nós não somos obedientes à voz profética de Deus. E a voz profética de Deus, queridos, como o pastor já falou aqui, às vezes não está nos raios de trovões. Ele também se manifesta assim, mas ele também se manifesta através de um vento calmo, de uma brisa suave. E precisamos nesse tempo entender a voz do Senhor, para que possamos colher de acordo com aquilo que Ele deseja que nós possamos colher. O primeiro passo então para que possamos ter uma colheita sobrenatural é ter uma reação sobrenatural à voz de Deus. A palavra do Senhor declara, vou pegar aqui o próprio esboço do pastor aqui, né? A palavra do Senhor declara, Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A palavra do Senhor diz: crede no Senhor, seu Deus, né? E crede em quem? Nos seus profetas, naqueles que estão ouvindo a voz de Deus e transmitindo a voz do Senhor. Você crê nisso? Você crê que você está entrando num novo nível, num nível sobrenatural, no nível onde a sua colheita vai ser 100 por 1? Então dá uma glória a Deus mais forte aí. Vai lá, meu pastor, segue que depois eu vou falando mais um pouco. Amém. Marcelão hoje é o nosso
Segundo pensamento, o versículo 3, e muito importante, queridos, muito importante nós entendermos isso. Quero usar isso aqui como um fundamento para nós podermos viver esse ano de 2020 de uma forma muito produtiva, né? O versículo 3 ele diz assim, Deus falando para Isaac: mora nessa terra, eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Segundo pensamento, se estabeleça onde o Senhor tem te colocado. Se estabeleça onde o Senhor tem te colocado. Mais uma vez, né, você vai usar a sua habilidade profética, o seu dom profético, vai olhar para alguém do seu lado e você vai dizer assim para essa pessoa, né? Se estabeleça onde o Senhor te colocar. Onde o Senhor te colocar. Por que nós estamos falando isso, queridos? Por que nós falamos isso? É comum, mais até do que deveria, ou muito mais do que deveria, às vezes as pessoas, elas têm dificuldades de se estabelecer em um lugar. Elas têm dificuldade de se estabelecer em uma igreja. Elas têm dificuldades de se estabelecer em uma comunidade, em uma congregação. Elas ficam passando de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra. Um tempo atrás, alguns anos atrás, quando nós estávamos começando o trabalho em Joinville, através da Comunhão Cristã de Blumenau, começamos ali a nos reunir com um grupo de pessoas, e nos cultos que estávamos fazendo ali, apareceu um irmão, participou do culto, e no final do culto, eu disse: pastor, posso falar contigo? Pode, vamos. Sentamos e conversamos. E ele falando sobre a pretensão do coração dele de estar na comunhão cristã, ele disse: olha, pastor, é o seguinte, eu quero estar com vocês, quero permanecer com vocês, só que é o seguinte, primeiro eu vou examinar quem vocês são, porque eu já passei por 11 igrejas. E aí, quando ele falou 11 igrejas, queridos, né, irmão, você já passou por 11 igrejas? E todas elas estavam erradas? Todas elas estavam erradas? Será que o problema não está em você, meu irmão? Ele olhou assim para mim com a cara um pouco assustado. Naquele tempo eu era mais profeta do que pastor, né? Hoje eu sou mais pastor do que profeta. Meus queridos, 11 igrejas. Eles têm alguma coisa errada de fato, mas não nas 11 igrejas que você passou. Queridos, Isaac, ele ia tomar uma decisão baseado numa circunstância. Ele ia mudar de região, ele ia descer para o Egito. Ele tinha ouvido um tempo atrás que o pai dele tinha prosperado no Egito. Ele disse: olha, eu vou voltar para o Egito porque o meu pai prosperou lá, eu vou prosperar lá também. E Deus disse: não, filho, não faz isso. Habita nessa terra, por mais árida que ela seja. Sabe, queridos, às vezes Deus nos coloca em lugares áridos para nós mudarmos o ambiente à nossa volta. Muitas vezes nós esperamos que um ambiente mude a nossa vida. É o contrário. Nós, debaixo da direção, da clara direção de Deus, nós mudamos o ambiente à nossa volta. Amém. Nós transformamos o ambiente à nossa volta. Quando nós entendemos isto, eu falo isso, queridos, porque muitas vezes uma parte dos aconselhamentos que nós fazemos, pelo menos uma boa parte dos aconselhamentos, né, glória a Deus, não todos, mas uma parte dos aconselhamentos que nós fazemos, as pessoas, elas reclamam de situações, culpando normalmente outras pessoas pelas dificuldades que elas vivem.
Queridos, nós somos responsáveis por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós passamos. Quando nós entendemos isso, que nós somos o resultado das nossas escolhas, nós mudamos o ambiente à nossa volta. Nós mudamos o ambiente onde nós estamos. Nós precisamos entender que Deus nos comissionou, Deus nos entregou uma autoridade espiritual. Ele não vai nos entregar, Ele já nos entregou, já está sobre as nossas vidas. Autoridade espiritual, para mudarmos o ambiente onde nós estamos inseridos. Nós temos essa incumbência da parte de Deus. Se estabeleça onde o Senhor te colocar. Conheço pessoas, algumas inclusive você conhece também, que já passaram pelo nosso meio. 4, 5, 6 igrejas, e não conseguem se estabelecer, não conseguem firmar, fundamentar raízes em lugar nenhum. Precisamos nos estabelecer onde o Senhor nos colocar. Mora nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei. A produtividade das nossas mãos, ela não está tão diretamente ligada à qualidade da terra, como ela está ligada à permanência do lugar onde o Senhor nos coloca. A perseverança é uma das melhores virtudes que Deus nos deu. O problema, queridos, é que muitos de nós não sabemos usá-la. Nós iniciamos algo e desistimos no meio da nossa caminhada. Mudamos de trajetória, de direção. Começamos a empreender algo, Deus concorda com aquilo que nós estamos fazendo, Ele investe nas nossas vidas, Ele nos dá habilidades, Ele nos dá recursos, mas na metade do caminho nós desistimos e começamos outra coisa. A perseverança nos leva a conquistar coisas extraordinárias, queridos. Precisamos ser perseverantes. Permaneça na terra onde você foi plantado. Nós recebemos alguns dias atrás um casal, uma família, recebemos aqui. Acompanhamos eles por alguns meses. Eles estiveram conosco. Casal, uma família muito querida, muito querida. Alguém que qualquer pastor queria ter junto consigo, né, cooperando no ministério, né, um casal muito conhecedor da palavra de Deus. Quando nos assentamos para conversar com eles, para saber a real situação, né, que eles estavam vivendo, experimentando, eles nos colocaram: olha, pastor, nós estamos hoje congregando, né, numa outra denominação, mas não estamos felizes lá, estamos um pouco tristes e gostaríamos muito de caminhar aqui com vocês. Na realidade, queridos, de certa forma nós também queríamos muito que eles caminhassem lá conosco, mas eles estavam saindo num momento em que a outra igreja estava passando por uma grande necessidade. E eu conversei com o pastor Marcelo. Na conversa que nós tivemos, nós cogitamos a seguinte possibilidade: querido, não seria conveniente você permanecer onde está, porque é o momento em que o teu pastor está mais precisando de você. Eu não vi mais eles por aqui. Presumidamente tomaram a decisão de ficar por lá. Tá? Permaneça, queridos, no lugar onde você está plantado. Tá? Se você foi plantado nessa casa, permaneça nessa casa. O Senhor vai te fazer prosperar nessa casa, nesse lugar, em nome de Jesus. Queridos, o profético, ele tem que se aperfeiçoar apostólico. Essa frase não é minha, mas eu tenho aprendido a respeito disso. A palavra, ela fala, queridos, a respeito do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso está lá em Efésios. Eu não tenho crise nenhuma com isso. Para esse tempo é necessário que haja um emparelhamento entre o apostólico e o profético, porque é o fundamento da igreja. A palavra do Senhor ensina que sobre este fundamento
Já expliquei uma vez aqui a diferença de alicerce e fundamento. O alicerce é Jesus, mas o fundamento é apostólico e profético, e sobre isso é que é estabelecida uma visão, é estabelecido um pensamento, é estabelecida uma direção de Deus. Então é necessário haver então esse alinhamento, esse emparelhamento entre o apostólico e o profético. Eu quero que você entenda isso por quê? Porque apesar de ali, aonde Isaac estava, não ser a terra prometida, ali não era a terra prometida, mas ele começou a se movimentar ali através do profético e através do apostólico. Através do profético, por quê? Porque ele tinha uma palavra declarada. A voz do Senhor é uma voz profética. E a movimentação dele se tornou uma movimentação apostólica. E você vai entender o porquê. Queridos, muitas pessoas, eu já fui assim, tenho certeza que você é assim, já foi assim também, espero que tenha sido, que não seja mais. Mas nós queremos caminhar numa revelação nova, nós queremos algo novo para as nossas vidas. Eu vou fazer uma pergunta para você, e eu quero que você não precisa responder, mas eu vou olhar para você. Você sabia que você é igualzinho ao seu pai? Eu não estou sendo espiritual aqui não, estou falando do seu pai terreno, seja ele biológico, seja ele por adoção, enfim. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque existe um princípio apostólico e profético nessa história. Apesar de ali não ser o lugar da terra prometida, apesar de Deus não deixar ele ir para o Egito, porque ele estava no pensamento de seguir uma direção do seu pai, mas mesmo assim Deus estabelece ele a partir do seu pai Abraão, porque o profético ele está falando para Isaac a respeito daquilo que Deus já havia falado com seu pai, e também estabelece ele no lugar aonde o seu pai também já esteve antes. Ou seja, ele seria startado a partir de uma revelação que já havia sobre a vida dele através do pai dele. Ele colocou Isaac no mesmo lugar naquele momento para iniciar o propósito de Deus na vida dele, para que também ele pudesse ser um patriarca, para que ele pudesse, a partir disso então, estabelecer uma colheita sobrenatural à sua vida. Eu vou dizer algo para você. Jesus, ele iniciou o seu ministério a partir de João Batista. Ele começou a ministrar as mesmas coisas que João Batista ministrava. Qual que foi o resultado de Jesus? Qual foi a colheita de Jesus? A colheita de Jesus foi milhões de milhares, de bilhões, enfim. Essa foi a colheita de Jesus. Eu quero que você entenda o seguinte, que nós estamos colocados no mesmo lugar, nós estamos debaixo de uma mesma palavra, nós estamos debaixo de uma mesma direção, nós estamos dentro de um mesmo fundamento apostólico e profético. O Senhor tem nos dado uma direção. Os ministérios são os pais da igreja, e às vezes nós queremos andar num caminho diferente, mas o Senhor tem estabelecido algo para nós. Pastor, eu queria andar de uma outra forma. A sua colheita não vai ser sobrenatural. A sua colheita não vai ser sobrenatural. O que o Senhor tem estabelecido para nós, e isso você vai nos ouvir falar sempre, muitas vezes a partir de então, o Senhor tem algo novo para nós, uma glória para ser derramada sobre as nossas vidas, jamais imaginada por cada um de nós. Eu não sei qual foi a expectativa de Isaac quando fez o seu plantio, mas a colheita dele foi a 100 por 1. A colheita dele foi a 100 por 1. Queridos, e a palavra que está sobre nós não é nada menos que isso. Nós não vamos colher 30, nós não vamos colher 60 nem 90, nós vamos colher 100
vezes mais. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. De 100 vezes mais. Eu não sei como é que você compreende isso, mas comece a acolher isso no seu coração, para que você possa realmente estar no nível sobrenatural, com uma colheita sobrenatural, colhendo 100 vezes mais, no nome de Jesus. Terceiro pensamento, eu quero ler com você o versículo 12 de Gênesis 26. Esse versículo, queridos, é o versículo base para o ano da colheita. Ele diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, diga comigo, no mesmo ano, colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Aleluia. Terceiro pensamento: 2020 será um ano de colheita abundante nas nossas vidas, queridos. Será um ano de colheita. Você vai declarar isso profeticamente para alguém. Você vai dizer assim: nesse mesmo ano, você irá recolher abundantemente. Isso. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos entendido, queridos, isso é importante nós sabermos. Toda a palavra de Deus, ela é poderosa. Toda a Bíblia, em cada versículo bíblico existe uma porção de poder e de autoridade nela. Quando nós nos movemos debaixo de uma direção profética, de uma percepção profética, nós fazemos com que o poder que está na palavra de Deus, ele seja extraído da palavra de Deus e seja trazido para os nossos corações, para a nossa vida. Esse texto que nós estamos usando como base, o versículo 12 do capítulo 26 de Gênesis: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Nós estamos tomando, queridos, essa palavra. Nós estamos dizendo para Deus: Senhor, nós cremos em toda a Bíblia, a palavra de Deus, até na capa nós lemos, nós cremos. Mas como fundamento para o ano que nós estamos vivendo, nós queremos tomar esse versículo, essa passagem: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Nós estamos dizendo, Senhor, sobre esse texto bíblico, nós queremos fundamentar aquilo que vamos viver esse ano. Senhor, sobre esse texto bíblico, nós queremos fundamentar os relacionamentos que temos e os relacionamentos que vamos construir ao longo desse ano. Porque nós sabemos, queridos, que a nossa grande colheita, a nossa colheita maravilhosa, ela está relacionada a pessoas que serão trazidas para o reino de Deus, pessoas que o Senhor vai tirar da prostituição, pessoas que o Senhor vai tirar do pecado, pessoas que o Senhor vai tirar das drogas, pessoas que o Senhor vai tirar do adultério, pessoas que o Senhor vai tirar da criminalidade, pessoas que o Senhor vai tirar da homossexualidade e vai trazê-las para o reino do Filho do seu amado. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus nesta hora. Aleluia. Glória a Deus, 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 aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Queridos, deixa eu falar algo para você.
eu declaro isso, em nome de Jesus vai ser assim. Esse ano, nós vamos ter, talvez, sentado do seu lado, homossexuais. Pessoas que nós vamos até nos assustar quando elas entrarem aqui nesse lugar. Nós vamos precisar saber recebê-las no nosso meio. Nós vamos amá-las com o amor de Deus. E Cristo Jesus, o nosso Senhor, vai transformar a vida dessas pessoas. Se tornarão no nosso meio grandes homens e mulheres de Deus. Amém. Grandes homens e mulheres de Deus. Este ano, Deus vai fazer isso. Amém. Este ano Deus vai fazer isso. Um ano de uma colheita abundante, uma colheita extraordinária. Amém. Deus já colocou no nosso coração uma expectativa, né, muito, muito grandiosa pelas coisas maravilhosas que Ele vai fazer nesse ano, né? O pastor Marcelo agora vai trazer, né, um fechamento aqui para essa nossa prédica, e depois então nós vamos estar orando, né, e oficialmente declarando esse ano sobre a comunhão cristã Betel, o ano da colheita. Amém, queridos? Amém. Pastor Marcelo, querido. Queridos, o que nós fazemos com isso? O que nós fazemos com a palavra de Deus dada para nós de imensa proporção? Talvez não caiba em nós ainda aquilo que o Senhor está prestes a fazer. Mas nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos ter as nossas atitudes. Veja bem, o Senhor tem prometido para nós, o Senhor tem trazido uma revelação para nós de uma colheita sobrenatural. Primeiro porque Ele decidiu fazer isso. Ele decidiu abençoar. Porque a palavra de Deus diz que Isaac colheu, ele semeou e colheu a 100 por 1, porque Deus o abençoou. Deus decidiu fazer assim. E essa palavra está sobre nós estamos plantados nesse mesmo lugar, está sobre as nossas vidas. Ele decidiu fazer. Agora, o que você decide fazer com essa palavra? A primeira coisa é a lei da semeadura. Eu preciso plantar e colher. É interessante porque a palavra de Deus, ela declara isso. Ela diz o seguinte, que de Deus ninguém se zomba. Aquilo que Ele plantar, Ele vai colher. E a palavra do Senhor também, Ele continua dizendo que a colheita, ela é proporcional à semeadura, porque a palavra do Senhor declara em 2 Coríntios 9,6: lembre-se que aquele que semeia pouco ceifará, colherá pouco, mas aquele que semeia muito, colherá muito. Eu acredito que debaixo dessa palavra, quando Isaac decidiu semear, porque a palavra de Deus diz que ele decidiu semear naquela terra, ele saiu semeando por onde ele passava, e saiu semeando por toda aquela terra. Eu preciso semear muito para colher muito. Pastor, mas Deus não decidiu que nós vamos colher, mas nós precisamos lançar uma semente para que aconteça o sobrenatural. Precisamos tomar passos de fé. Precisamos agir num nível maior. Precisamos de uma segunda coisa, disposição. Isaac, ele teve disposição para ir, por exemplo, desentulhando cada poço do seu pai.
Eu preciso começar a partir de uma palavra, eu preciso começar a partir de onde meu pai estava, eu preciso desentulhar tudo aquilo. Mas veio gente entendendo, não, eu vou prosseguindo desentulhando, uma hora vai dar certo. Eu preciso de disposição. E eu preciso de capacidade. Porque conforme a minha capacidade, a parábola dos talentos, né? Conforme a minha capacidade, aquilo vai multiplicar. Ela é sobrenatural, mas se eu não acredito no sobrenatural, a minha colheita vai ser pouca, ou às vezes eu nem vou colher. Na parábola dos talentos, um deles foi lá e escondeu, mas os outros dois, de acordo com a sua capacidade, eles creram nessa palavra, eles creram na promessa de Deus, e eles colheram, eles multiplicaram de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Eu conversava com alguém esses dias, eu falava disso lá em casa hoje. Eu conversava com alguém esses dias, que para nós colhermos de uma maneira sobrenatural, nós precisamos parar de pensar em nós mesmos, porque a semente, ela tem que morrer, ela é lançada e ela tem que morrer. E ela vai beneficiar outras pessoas. Nós precisamos morrer todos os dias para beneficiar outras pessoas. Nós precisamos investir, nós precisamos semear para alcançar outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Tem um texto na palavra de Deus que eu acho tremendo, que eu estava lendo esses dias, que diz assim, que é Provérbios 23, que diz assim, olha, compra a verdade e não vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Eu preciso fazer investimentos, eu preciso semear para eu poder colher de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Eu preciso agir no sobrenatural. Eu preciso me movimentar no sobrenatural. Porque a colheita é sobrenatural. A colheita é sobrenatural. A colheita é 100 por 1. A colheita é 100 por 1. A minha sementinha, ela é tão pouquinha. Eu preciso abrir mão dessa semente e plantar para que ela morra, para que haja o sobrenatural. Para que haja o sobrenatural. Eu preciso pensar nos outros para que haja o sobrenatural. Nós não crescemos mais esse ano. Esse ano foi, queridos, esse ano foi. Tem alguns dias ainda aí pela frente, mas igual o Helder falou aqui agora há pouco, né? Às vezes as pessoas ficam na expectativa, espera que acabe o ano. Eu com Jesus falei, Jesus, esse ano foi tão bom, o Senhor foi tão bom comigo. Mas nós não crescemos mais porque pessoas não se lançaram como sementes. Poderíamos ter muito mais grupos familiares. Poderíamos ter muito mais ministérios. Se eu lançar a minha semente. Se eu lançar a minha semente. Pastor, eu não tenho tempo. Talvez o tempo vai ser a sua semente. Eu queria fazer parte de algo, mas eu não tenho tempo. Irmão, tu vai ter que matar um tempinho seu, no bom sentido, não é matar sem ficar fazendo nada, mas tu vai ter que investir um tempo seu. Tu vai ter que plantar isso. E você vai ver que você vai colher sobremaneira.
Pastor, eu precisava me especializar em alguma coisa. Você vai ter que gastar dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro. Ai, você vai ter que plantar aquela pizza. Vai ter que deixar de comer aquela pizza para poder plantar esse dinheiro em outro lugar. Vai ter que morrer. Ou semear a pizza na vida do irmão, mas vai ter que morrer, né? Aquela pizza ela pode virar uma outra coisa. Um exemplo básico. Quanto custa uma pizza mais ou menos hoje? R$60. O cara não tem R$30 para a escola de liderança. Uma pizza dá 2 meses. Uma pizza deu 2 sementinhas. Que vai brotar muita coisa. Você mesmo pode ser uma semente. Comentava com alguns irmãos na virada de ano. Eu vou usar o exemplo que eu dei lá, tá? Vou usar o pastor Eibe e a pastora Helene como exemplo. Falei de vocês esses dias aí. São os nossos líderes aqui, são pastores amados, nossos líderes da música, dos jovens. Mas eu conversava com alguns irmãos e dizia assim: irmãos, na verdade eu falei deles, falei de nós todos, de todos os nossos pastores, citei um por um. Mas eu vou usar o exemplo só deles, senão a gente vai ficar falando de todos aqui. E se Deus chama eles para ser uma semente em outro lugar? E eu fiz uma pergunta para algumas pessoas: quem assume a música, quem assume os jovens? Está vendo que você pode ser uma semente lançada numa boa terra, para que você possa ser bênção na vida de uma outra pessoa? Porque a semente morre. Morre ou não morre? Precisa fazer outras vontades do que as nossas próprias. Queridos, eu não estou colocando isso como peso, mas eu quero que você entenda que o Senhor espera algo maravilhoso de nós, para que Ele possa produzir algo ainda mais maravilhoso a respeito das nossas vidas. Porque quando nós nos lançamos, quando nós entendemos isso e semeamos no campo do Senhor, nós vamos colher 100 por 1, nós vamos colher de uma maneira sobrenatural. E nós vamos ter sementes para produzir mais sementes, nós vamos ter sementes que vai nos servir de pão ao mesmo tempo. E o Senhor nos abençoará de todas as formas. Nós já falamos isso outras vezes, mas de verdade, queridos, eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu brinquei com o pastor sexta-feira, falei: pastor, você vai fazer reforma para o aniversário? Vou, Marcelão. Vou fazer isso, fazer aquilo. Eu falei: pastor, o que for fazer dá para tirar? Porque vai ser o último ano nosso aqui. Porque nós vamos colher, mas esse celeiro não vai caber mais. Você vai ser um dos ceifeiros? Você vai ser a pessoa que vai colher? Sobremaneiramente, sobrenaturalmente? Quero que você fique em pé no nome de Jesus. Você crê que nós estamos entrando num novo tempo? De verdade? Quero que você feche os seus olhos então.
Aleluia. Eu quero que você comece a visualizar na sua mente santificada isso não é nenhum tipo de manipulação, mas eu quero que você visualize com a sua mente santificada um campo de trigo, ou se você não conhece trigo, de qualquer tipo de plantação, qualquer tipo de árvores, talvez. Em um campo onde já está pronto para a colheita, aonde o fruto já está no tempo da colheita, aonde o fruto já está maduro e precisa ser colhido já, porque esta é a hora da colheita. Comece a entrar num campo espiritual nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu sei que nesta hora o Senhor vai entregar visões para algumas pessoas neste lugar. Visões literais, e outros vão estar somente na sua imaginação, na sua mente. Quero que você perceba que você está no meio desse campo, no meio dessa plantação, e esses frutos estão maduros. Imagine ou visualize, ou Deus vai entregar uma visão para você. Imagine que próximo de você há cestos preparados para receber essa colheita. Com os olhos fechados. Eu não sei o tipo de árvore ou o tipo de plantação que você pôde contemplar nesta hora. Dependendo do tipo de plantação que você contemplou nessa hora, você consegue colher com as mãos. Mas dependendo do tipo de plantação, você precisa de alguma ferramenta para que haja essa colheita. E eu gostaria agora que você pudesse fazer essa colheita. Se você começou a visualizar essa colheita com as mãos, comece a tirar dessa árvore e colocar dentro desses cestos. E veja o cesto se enchendo. Se você precisa de algum tipo de ferramenta, como uma foice, por exemplo, comece a passar a foice e a colher esses feixes e colocar diante de você. E eu gostaria nessa hora que você não só imaginasse isso, mas que você começasse a fazer esse tipo de movimento da colheita. Se é uma árvore que está diante de você, comece a colher dessa árvore. Se é um tipo de plantação como o trigo, comece a passar a foice para recolher os feixes. Se você entende um ambiente profético, você vai começar a fazer isso. E comece a guardar esse fruto. Dentro daquilo que você está colhendo, esses frutos que você está colhendo nessa hora, ali está sendo colhido a sua família. Agora você vai começar a se movimentar, né? Glória a Deus por isso. Porque ninguém colhe nada parado, queridos. Você começa a colher o seu ministério. Você começa a colher um novo ambiente para a sua vida. Você começa a colher um novo nível de relacionamento com o Pai.
Colha, 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 colha. Comece a colocar nos cestos. Comece a tirar das árvores e colocar nos cestos. Comece a ceifar. Comece a passar a foice e a juntando os seus feixes, amarrando os feixes e empilhando. Se existe algo entulhado, se os poços estão entulhados, comece a fazer o movimento desentulhando, tirando as pedras de dentro do poço. E comece a ver que água está brotando desse poço. Essa água é Jesus. Essa água é Jesus. Aleluia. 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 Comece, Senhor, a tocar, Senhor, na visão do seu povo. A tocar, Senhor, nos ouvidos do seu povo, para que possa, Senhor, ouvir a sua voz, para que possa contemplar o que está sendo gerado nessa hora no ambiente espiritual, nas regiões celestiais. Que cada pessoa nessa hora comece a entender de uma forma profética e espiritual os anjos do Senhor entregando ferramentas nas mãos de cada pessoa para produzir melhor, para colher melhor, para que haja uma produtividade sobrenatural sobre a vida de cada pessoa. Aleluia. 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 Isso é um tempo novo, queridos. Não complica, não complica. Está tão fácil. Está tão fácil. Está tão fácil o Senhor fazer. Ele está fazendo. Ele está fazendo. Nesse novo tempo você vai começar a ser usado para colher valores dentro dos corações das pessoas. Que já deu o tempo de olhar para as pessoas e ver só dificuldade na vida delas, de ver empecilhos na vida dela. Mas é o tempo de você olhar no coração de cada pessoa e ver bons frutos que necessitam ser colhidos, que necessitam ser tirados para fora. Este é o tempo, essa é a hora. É assim, queridos, é assim, queridos, é assim. É assim. Veja que está diante de você uma porta aberta. Passe por essa porta. Não tenha medo de se entregar ao sobrenatural. Não tenha medo de se entregar à presença de Jesus. Isaac colheu 100 por 1 porque ele ouviu o Senhor. Ele se lançou na promessa do Senhor. Ele se lançou sem reservas para aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Só assim foi possível. Se lance na presença do Senhor, não tenha medo. Faça estabelecido através da palavra do Senhor que foi anunciada essa noite. Creia nisso. Creia nisso, porque é a palavra de Deus. É a revelação do Senhor para este tempo, para este momento. Porque a partir desse tempo o Senhor vai começar a startar coisas novas em nossas vidas. O Senhor vai dar o start em nós. E passaremos então ano após ano, ano após ano, ano após ano, o Senhor nos levando de glória em glória, em revelação, porque nós vamos nos movimentando conforme o falar profético de Deus, conforme o fundamento apostólico. Com
Contemple os frutos que você está colhendo, contemple eles e veja eles se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, enchendo a sua vida, enchendo este lugar, enchendo essa cidade, enchendo o Brasil. Para que houvesse uma colheita sobrenatural, ele precisou de Isaac. Para que haja um mover sobrenatural nesse tempo, o Espírito Santo precisa de você, que você ande nele, que você venha surfar nas ondas do Espírito, que você perca o controle, para que ele tenha o controle. Arabaxara manás, cheira manamanás. É tempo de perder o controle. Nós não podemos mais querer ter as rédeas das coisas. Deixa o Senhor direcionar. Só vamos caminhar na direção, caminhar no fluxo desse rio, fazendo aquilo que Ele pede de nós. Contemple, queridos, novas plantas surgindo, frutificando e chegando ao pleno fruto. E esse fruto no tempo de ser colhido, precisando de alguém e colher esse fruto para que ele não caia no chão. E esse alguém é você, é você, é você. Você é o ceifeiro. Você é aquele que colhe. A colheita sobrenatural é para aquele que colhe, é para aquele que tem disposição para colher, é para aquele que quer trabalhar na colheita. Veja o fruto do seu trabalho. Colha, 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 colha. Deixa o Espírito de Deus convencer você que essa palavra é para você, é para você. Esqueça o tempo que já passou, esqueça o tempo de frustração, esqueça o tempo de choro. O tempo de colheita é um tempo de regozijo, é um tempo de celebração, é tempo de alegria. Porque a colheita é o fruto de tudo aquilo que foi semeado. Não importa, não importa, não importa. O tempo é agora. O tempo é esse. O tempo do rompimento. Toca, Espírito Santo. 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 Xarabalamanás. Xerabalabaxaramanás. Xerecandarabalás. Para cada tipo de colheita é necessária uma ferramenta diferente. O Senhor, neste tempo, começa a distribuir as suas ferramentas. As ferramentas que são necessárias estão afiadas. Pronto para o trabalho. Pronto para o trabalho. Basta o ceifeiro pegar em sua mão e começar a trabalhar. Começar a ceifar. Está tudo pronto, diz o Senhor. Está tudo pronto, diz o Senhor. O campo está pronto. Está pronto. Xarabarabaxa. Xarabalabaxarama.
Xere da Badamanás. Xere Canaramanás. Tudo que ainda não chegou nas nossas mãos e nós precisamos para essa colheita, o Senhor vai começar a trazer. O Senhor vai começar a trazer. Mas se disponha para que você seja uma dessas pessoas. As ferramentas o Senhor vai começar a disponibilizar para nós. Ele está começando a colocar nas nossas mãos todo tipo de ferramenta necessária. Xarabaxaramanas. Tecanaramanamanas. Xerenaramalamanas. Tecanarabarabacharamanás. Xerenaramanás. Queridos, o Senhor mostra nessa hora colheitadeiras gigantes, passando por todo o campo, colheitadeiras gigantes passando por todo o campo. Colheitadeira gigante passando por todo o campo. O Senhor mostra que a nossa colheita ela não se dará com ferramentas pequenas que colhem pouco, mas se dará através de colheitadeiras enormes. Cada pá da colheitadeira, quando está rolando, está colhendo muito, colhendo muito, colhendo muito, colhendo muito, colhendo muito, 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 muito. E os silos se enchendo, silos enormes se enchendo e sendo construído mais silos para poder guardar tudo aquilo que está sendo colhido. É agora, queridos, é para esse tempo, é para esse tempo, é para esse tempo, é para este momento, é para este momento. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 E o que o Senhor tem mostrado, queridos, nesse tempo, tenho conversado isso nesses dias. Apesar de nós sermos uma igreja local, mas é algo que o Senhor... Deixa eu falar uma coisa, eu quero ser bem sério com você. Eu lembrei de uma palavra agora, eu preciso dizer isso. Vocês me conhecem, quem é da casa me conhece, sabe que eu... No passado eu já tive muita vertente política, hoje eu não tenho nenhuma. Deus me convenceu de algumas coisas aí. Eu não tenho vertente política nenhuma. Então o que eu vou falar não é para desmerecer ninguém e merecer outros, não. Mas eu lembro, até ministrei um tempo desse atrás aqui, quando eu falei sobre... dentro da ministração eu falei sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque os fariseus, os saduceus estavam colocando na conta de Satanás aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus estava transformando vidas. Eles estavam colocando isso na conta de Satanás. O que Deus tem feito no nosso tempo
está começando a fazer no nosso tempo. Como eu disse, apesar de nós sermos uma igreja local, mas não é só para nós. Deus vai começar a levantar, e já está levantando em toda a nação, pessoas com esse entendimento de um mover sobrenatural para esse tempo. Eu tenho visto isso, queridos, através de outros profetas da nação. Quando o Senhor começou a falar comigo há um tempo atrás, já contei essa história semana passada, mas quando o Senhor começou a falar comigo um tempo atrás, eu falei: Deus, você não pode estar fazendo essas coisas só comigo. Não pode, não dá para ser. E comecei a observar que Deus tem trazido as mesmas palavras para outras pessoas em outros lugares. Mas entenda bem, não coloque isso que vai acontecer na nação, de uma transformação total, de um avivamento total, de uma colheita total, não coloque isso na conta de outra pessoa, a não ser na conta do próprio Senhor Deus. Não coloque isso na conta de outra pessoa. Não coloca isso. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que orar pelas autoridades estabelecidas, seja ela boa ou má, entendeu? Independentemente de quem esteja lá sentado no governo da cidade, do estado ou da União. E nós literalmente precisamos mudar esse entendimento, e Deus tem mudado o entendimento de alguns lugares da igreja. O que está acontecendo no Brasil não é por causa de um homem, não é por causa de um presidente da república, é por causa do mover profético de Deus. Não coloca isso na conta do presidente. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. O Brasil está assim porque temos um presidente. Não é por causa disso não. Aonde que Isaac prosperou? Aonde que Isaac colheu 100 por 1? Quem era Abimeleque? Era um ímpio, depravado. Mas o Senhor fez ele, e ele ali era a igreja, fez ele prosperar 100 por 1 naquele lugar, porque não depende do governo, depende da igreja fazendo o que tem que ser feito. Entenda que esse mover é através da igreja, não é através de governo, porque quem governa é a igreja de Jesus. Quem semeia, quem produz e quem colhe é através da igreja de Jesus. Você consegue compreender isso? É maravilhoso o que Deus vai fazer, e Deus vai fazer através dos seus filhos, que somos nós. A colheita do último tempo, o avivamento do último tempo é através das nossas vidas. O sobrenatural de Deus está acontecendo e vai vir com força através de você, meu irmão. Através de você. Através de você. Através de você. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aplauda, 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 aplauda Ele. Aplauda Ele. Aplauda Ele. Aplauda Ele. Aplauda Ele. Irmãos, é por isso que hoje nós temos aqui na igreja pessoas de tantos lugares do Brasil, que é profético isso, porque são moveres que Deus tem feito em vários lugares. Eu vi um vídeo hoje do que Deus está fazendo no Nordeste, que vocês não imaginam o que Deus está fazendo no Nordeste. O mover de Deus está no Nordeste. Meu Deus, eu fiquei impressionado com o que eu vi. Eu fico impressionado com o que Deus está fazendo aqui no Sul, através de nós, no Centro-Oeste, no Sudeste. Chegou o tempo. Não para mais. Não para mais. Amém? Pastor. Glória a Deus, queridos. Que bom, está estabelecido. Diga comigo, está estabelecido. Está estabelecido. Amém. Dê um abraço caloroso na pessoa que está próxima de você.
Diga para ela: eu amo você, você é uma pessoa especial. Que bênção, queridos, que bênção. Abraço caloroso vai Isso. ser com certeza, né? Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Que o amor de Deus transborde em seu coração. Aleluia. Tenham todos aí um final de ano maravilhoso, queridos. Que a presença de Deus esteja em sua vida, no seu lar, na sua família, na sua casa, onde você estiver. A presença de Deus estará com você, abençoando você e sua família. Vá na paz. E o Senhor continue lhe abençoando em nome de Jesus. Amém.